Jogos de plataforma são a essência de uma boa gameplay e de um level design bem construído. E quando falamos em revoluções importantes na indústria dos jogos, Mario é o protagonista indiscutível. Títulos como Super Mario World e Mario 64 são tão incríveis e mesmo décadas depois continuam tão divertidos quanto no dia em que foram lançados. Hoje vamos falar sobre o porquê de Mario 64 ser tão revolucionário e como o jogo de 1996 ainda consegue impressionar nos dias de hoje. Antes de começarmos, uma dica muito valiosa: comprando seus jogos e gift cards pelo link aqui da nuvem, você ajuda o canal e ainda encontra promoções absurdamente boas. A história de Mario 64 começa de forma aparentemente simples. A princesa Peach convida o Mario para comer um bolo no castelo, mas ao chegar lá, ele encontra um lugar vazio. Bowser acabou sequestrando a princesa e prendeu os habitantes do castelo dentro de quadros mágicos. Além disso, ele roubou as estrelas, que são essenciais para avançarmos em nossa jornada. E é a partir daqui que nossa aventura começa, com um castelo solitário e misterioso. O objetivo principal é acessar os cômodos do castelo. Cada cômodo possui quadros que nos levam a diferentes mundos para recuperar as estrelas perdidas. E essas estrelas são a chave para destravar novas áreas e avançarmos na aventura. Essa mecânica de entrar nos quadros eu acho simplesmente genial. Uma das coisas mais incríveis em Mario 64 é o fator aventura. O jogo ele oferece uma diversidade impressionante de cenários e o fator replay é excepcional. O level design ele é tão bem pensado que é surreal imaginar que esse jogo foi lançado em 96. Em cada quadro você seleciona a estrela que deseja coletar e cada uma delas está em um local diferente do mapa. Além disso, o ambiente pode mudar dependendo da missão escolhida ou elementos aparecerem lá. Na primeira fase, por exemplo, você enfrenta o chefe King Bob Bomb. Eu nem sei se eu falei esse nome certo. Após a luta com ele e retornar mais uma vez a essa fase, você acaba participando de uma corrida com a tartaruga, uma missão totalmente nova e um objetivo totalmente diferente. E essa variedade se mantém ao longo do jogo inteiro. E o fator replay ele é essencial para você progredir. A cada nova tarefa completada, você coleta estrelas que desbloqueiam novos cômodos e quadros. Isso faz com que você revisite as fases várias vezes, mas com objetivos sempre diferentes e em áreas distintas. Na fase Lethal Lava Land, por exemplo, você explora tanto a parte externa quanto o interior do vulcão. E falo pra vocês, quando eu descobri que dava pra entrar nesse vulcão, eu falei, caraca, não é possível que dava pra entrar nesse vulcão. Enquanto na fase do deserto há toda a parte externa e a exploração dentro das pirâmides. E um adendo aqui, caso o urubu lá pegue o chapéu do Mario, você vai ficar o jogo inteiro sem o chapéu do Mario. E aí você tem que voltar na fase para tentar recuperar o chapéu. E eu acho isso um detalhe muito bacana, muito legal mesmo. O trabalho de level design em Super Mario 64 é simplesmente supimpeira, com fases que são grandes o suficiente para evitar a repetitividade e cada cenário é cheio de vida e detalhes. Até os inimigos parecem estar posicionados de forma intencional para enriquecer a experiência. Os power-ups também são um destaque, com o chapéu voador, o de invisibilidade e o metálico. Cada um tem seu uso específico em fases determinadas e em muitos casos são necessários para coletar as estrelas. A movimentação do Mario é outro ponto que me impressiona até os dias de hoje. Ele é incrivelmente fluido e responde perfeitamente aos comandos. Você pode pular, dar piruetas, rasteiras, até ver o Mario dançando break. Aperta Z e B, você vai ver ele dançando break adoidado aí. Para se ter uma ideia, em Kingdom Hearts 1, por exemplo, um jogo bem mais novo, você não consegue pular enquanto corre, o que é bem frustrante. Você tem que pular primeiro e depois movimentar
movimentar o personagem. Cara, quando eu joguei isso daí, eu fiquei muito estressado, porque como pode algo tão simples não funcionar em outros jogos? Pra você ver como o Mario tá muito à frente do tempo dele. Já em Mario 64, a jogabilidade é impecável, com uma variedade absurda de movimentos e reações do Mario. E vale lembrar, esse jogo foi o primeiro jogo 3D do Mario, lançado durante a transição de 32 para 64 bits. E a Nintendo fez um trabalho técnico simplesmente surreal. Mario escala, segura em bordas, anda devagar ou corre, dependendo da pressão nos analógicos. E ele nada também. O cara faz tudo, velho. Então, se você pular em uma parede, ele vai ter uma ação estilo Matrix, no qual ele coloca o pé na parede e dá um impulso para dar um outro pulo, para você ver como a movimentação desse jogo é bem detalhada. A liberdade, a variedade e a precisão que esse jogo oferece são impressionantes, mesmo para os padrões atuais. E não tem como jogar Mario 64 hoje em dia e dizer que a jogabilidade é ruim. Isso é impossível. O jogo ele envelheceu super bem. O único defeito desse jogo é que ele acaba. Quando eu joguei pela primeira vez no meu Nintendo 64, queria muito uma sequência. A ideia de entrar nos quadros e explorar mundos totalmente diferentes, pra mim era fascinante. E o mais impressionante é como cada cenário tem uma ambientação única e memorável. E quando eu falo dele ter ganho uma sequência, eu falo de uma sequência direta mesmo, ainda no Nintendo 64, com a mesma temática de entrar nos quadros, mas com novos mapas. Teria sido muito legal isso daí. A trilha sonora nesse jogo do Bigodudo desempenha um papel crucial ao dar vida aos diversos ambientes do jogo. As músicas são tão icônicas que ouvir elas hoje em dia desperta uma nostalgia imensa. O trabalho sonoro é primoroso. Para vocês terem ideia, em áreas como Caverna, a Echo e em fases mais sombrias, a música traz um sentimento de solidão. Quando eu era mais novo, eu não curtia muito essas fases, mas hoje em dia eu acho elas muito fantásticas, e é muito interessante como o level design e a direção de arte dessas fases, junto com a trilha sonora, traz uma ambiência muito boa. Ele consegue mudar o tom do jogo de forma perfeita, e é muito doido como todo esse conjunto te faz despertar um sentimento de vazio, de que você está sozinho ali, né? E essas fases, elas são mais vazias, tem menos inimigos, as áreas são muito abertas e não tem muita coisa. Eu acho isso fenomenal. Mario 64 é uma obra-prima dos videogames. Todos deveriam experimentar essa aventura e explorar cada cantinho do castelo e suas fases icônicas. É a definição perfeita de videogame, uma aventura fantástica. Até hoje lembro da sensação de descobrir os segredos, como entrar no vulcão ou encontrar a cidade submersa em Wet Dry World. Isso é o que torna esse jogo tão especial. Atenção aos detalhes e como tudo se conecta dentro dele. E já que estamos falando de Nintendo 64, vou deixar mais duas análises de jogos incríveis desse console. Diddy Kong Racing, que conseguiu ser melhor que o Mario Kart do Nintendo 64, e o Wave Race, um dos jogos mais lindos e tecnicamente bem feitos do Nintendo 64. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever e deixar aquele like super impera para fortalecer aqui o canal.